Boa tarde a todos, irmãos da nossa Escola Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para uma reflexão, essa reflexão que acontece às tardes, às terças, às quartas e quintas, um trabalho da nossa escola, irmãos de Célia Lúcius, e queremos neste momento, como preparação para a nossa oração inicial, lermos o Evangelho de Mateus 5, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos fazer oração, meus irmãos. Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos neste ambiente de paz, de harmonia. Queremos entrelaçar os nossos corações, irmanar os nossos pensamentos em torno do Evangelho do Teu Filho Jesus, o Evangelho que hoje, aqui, com a ajuda dos benfeitores espirituais, tentaremos refletir e aprender mais uma vez. Que por Sua, Senhor, misericórdia, nós temos oportunidade, dia a dia, de retomarmos, de revermos, de nos reavaliarmos. Agradecemos por esta oportunidade. Pedimos que os nossos queridos benfeitores da nossa escola possam nos inspirar para que a nossa reflexão, para que o nosso momento seja proveitoso, primeiramente para nós e para todos que aqui estão conosco. O ensinamento vem primeiro para cada um de nós que aqui está. E agradecemos por esta oportunidade. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, o texto que hoje nos coube está no livro Refúgio e se intitula Ouvindo o Sermão do Monte. Um texto de Emmanuel, muito proveitoso para todos nós que estamos a caminho, ainda a caminho. E esse texto eu vou lê-lo, em seguida faremos alguns comentários. Emmanuel, com esse texto, faz-nos algumas advertências, chama-nos a atenção para o que ainda
prosseguimos fazendo de maneira errada, utilizando meios indevidos. Então o texto diz: bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague de recriminações sobre a face alheia. Bem-aventurados os que choram, contudo desfrutarão a divina bênção se não transformarem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Bem-aventurados os sedentos de justiça. No entanto, para que o título celeste lhes exorne o espírito atormentado, será preciso se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais com que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Bem-aventurados os humildes de espírito, todavia, para que se adornem com o sublime talento, é indispensável não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho, em que se entregarão desvairados à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Bem-aventurados os misericordiosos, mas para que se ergam felizes na execução da promessa, é imprescindível não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. A aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poça de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Singeleza com reproches alheia conduta é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Cogitemos de assimilar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração, porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Essa mensagem também foi publicada em dezembro de 1959 pela FEB no Reformador e é também a 25ª lição do primeiro volume do livro O Evangelho por Emmanuel. Então, meus irmãos, o título, Ouvindo o Sermão do Monte, é algo que nós devemos nos deparar. Vamos aos poucos pensar nesse verbo ouvindo, que Emmanuel intitulou a sua mensagem, e pensar, faremos essa observação mais adiante, mas pensar que o Sermão da Montanha mostra um roteiro de como nós, que nos dizemos cristãos, devemos viver. A mensagem das bem-aventuranças, ela é a luz desse novo entendimento, de uma nova vida que nos fecunda. É uma promessa de Jesus que nos preenche e nos inspira para um novo projeto de vida aqui na Terra. Tudo isso deveria, porque está pronto. Um roteiro que foi aberto para todos nós e se abriu para a humanidade inteira até os nossos tempos. Mas Emmanuel nos chama a atenção exatamente para que as bem-aventuranças, ela foi luz e continua sendo luz, mas nós ainda não absorvemos, nós ainda não aprendemos.
E aqui lembramos também que as bem-aventuranças foi luz para muitos exemplos de vida que nós conhecemos e que escutaram e entenderam. Tantos exemplos que passaram por nós, que nós temos conhecimento, tantos espíritos de escola, espíritos que nos deixaram suas experiências, os seus exemplos. E Emmanuel, ele vai tecendo essa narrativa, lembrando que as bem-aventuranças, né, é um gênero textual. Ele vai utilizando a conjunção adversativa, estabelecendo a ideia de oposição, de contraste, de adversidade e, ao mesmo tempo, compensação. Vai mostrando-nos também como nós ainda deturpamos as promessas de Jesus. Quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em chicote, açoite, de recriminações sobre a face alheia. Somos os aflitos? Será que somos quando usamos as nossas dores para chicotear, para açoitar, para recriminar a face alheia? Muitas vezes dizendo que o outro é que é culpado das nossas aflições. Como receberemos o consolo se nossas aflições, nossas dores se transformam em chicote de recriminações, culpabilizando, acusando muitas vezes, né, os outros, os que estão próximos de nós, por nossas aflições. Chorar por si só não tem valor nenhum. Por isso muitos choram e não percebem a consolação. É o caso das lágrimas, das lástimas constantes, muitas vezes por perdas egoísticas ou ambições frustradas, muitas vezes lágrimas excessivas. Lamentamos. Bem-aventurados os que choram, ele continua, contudo, desfrutarão a divina bênção, volta à condição, se não transformarem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Quantas vezes nos desmanchamos em lágrimas, choramos, reclamamos, transformando, né, as nossas lágrimas em preguiça, não fazemos nada, não agimos, não nos modificamos, não nos reerguemos, não nos levantamos. O lamento, meus irmãos, nos paralisa, nos leva à inércia. E quando paramos a lamentar, nós nos estacionamos, sentamos-nos à beira do caminho, perdemos a oportunidade do consolo. E muitas vezes o consolo é o próprio trabalho. Por isso Emmanuel diz, não deixarmos que essas lágrimas nos induzam à preguiça, né? Então, muitas vezes perdemos a oportunidade do consolo por sermos excessivamente chorosos, aflitos. E ele continua, bem-aventurados os sedentos de justiça. No entanto, outra adversativa, para que o título celeste lhes adorne, enfeite o espírito atormentado, será preciso se abstenham, esse verbo é importantíssimo, se abstenham de demandas. Temos que abandonar essas demandas, essas exigências, essas reclamações, muitas vezes domésticas mesmo, reclamações do dia a dia. E ele ainda diz, demandas domésticas ou de querelas. Essas querelas aqui são queixas. E ele diz que são querelas nos tribunais com que apenas
lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Então ele fala aqui das querelas, numa ação jurídica mesmo. Muitas vezes, né, essa queixa-crime, que nós vamos lá e insistimos, às vezes a justiça querendo ser feita com as próprias mãos. E, meus irmãos, diante dos acontecimentos, muitas vezes que são inelutáveis, como ele mesmo diz aqui, muitas vezes não é possível lutarmos por eles sozinhos, tentar fazer justiça sozinhos. Muitas vezes não podemos contestar. E Emmanuel, ele nos aconselha, necessário abster-se, guardando e aguardando o pronunciamento do Senhor, a fim de que não agravemos os nossos próprios débitos. Muitas vezes não tem solução. E aí, temos que esperar mesmo. É o pronunciamento do céu, o pronunciamento do Senhor, o pronunciamento que vem do alto e que não nos cabe. E ele continua: bem-aventurados os humildes de espírito, todavia, mais uma adversativa, para que se adornem com o sublime talento, o talento de sermos humildes de espírito. É indispensável não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho, em que se entregarão desvairados à crítica desairosa, aquela crítica deselegante, inconveniente, e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda, os companheiros que estão conosco. Muitas vezes, né, na tentativa de sermos humildes, acabamos sendo mais que orgulhosos. Muitas vezes somos deselegantes, inconvenientes e esquecemos do que Jesus quis dizer com humildade de espírito. E Emmanuel continua: bem-aventurados os misericordiosos, mas para que se ergam felizes na execução da promessa, é imprescindível não faça da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Do que adianta, meus irmãos, nós nos colocarmos como compassivos, misericordiosos por alguém e, na verdade, ficar só no discurso, não agirmos, né? Bem-aventurados os misericordiosos é um título de um texto, um outro texto de Emmanuel, que está no livro Instrumentos do Tempo. E ele diz perfeitamente para esse outro parágrafo que está no texto que nós estamos lendo, que nós estamos trabalhando aqui, refletindo. Ele diz: cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade, inativa para o céu, inativa, inação, sem trabalho, sem agir, lastimando os males do próximo com a boca. Olha como ele acabou de falar, né? E nesse mesmo texto, nesse mesmo trecho, nós falamos apenas, e guardando os braços em repouso, ele continua dizendo, diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, nos convoca à fraternidade e à cooperação. Então não adianta ficarmos só falando dos males do próximo, enquanto que a nossa misericórdia fica apenas na boca e os braços continuam em repouso diante do sofrimento de tantos. Vemos o momento que estamos vivendo. Quantas vezes falamos: são tantas pessoas que estão sofrendo, são tantas pessoas que estão aflitas nesse momento, mas o que estamos fazendo, meus irmãos? Uma pequena parcela que seja, olhar para aquela pessoa que passa na nossa rua, tanta coisa a ser feita, tirarmos os nossos braços do repouso diante do sofrimento alheio é nosso dever. Esse auxílio à fraternidade, à cooperação com que Emmanuel nos convoca. Ele continua: a aflição com revolta chama-se desespero. Então não somos bem-aventurados enquanto estamos desesperados.
Como seremos consolados se nosso pranto ainda é poça de fel, quando o nosso pranto é um pranto de rebeldia? E ele continua: sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência, e jamais nos sentiremos saciados com a sede de justiça, e muitas vezes apressadas, feitas com as nossas mãos. Queremos justiça, mas ainda não sabemos como nos comportar. E ele continua: singeleza com reproches, isso quer dizer humildade, mas fazendo censura, crítica. A alheia conduta é sistema de crueldade. Essa humildade, muitas vezes com palavras muito doces, mas ao mesmo tempo, ali estamos censurando, magoando, machucando as pessoas que estão próximas a nós. Muitas vezes a palavra doce, ela vem cheia de crueldade também. Misericórdia sem esforço, de auxílio. Olha mais uma vez aqui a misericórdia. Ele vem repetindo, né, o que ele disse acima, mas ele vem agora fazendo um resumo. Misericórdia sem esforço de auxílio, que é a verdadeira caridade, quando nós nos esforçamos, tiramos os nossos braços do repouso, é simples ornamento na boca, não passa pelo coração. E sabemos, meus irmãos, que misericórdia é uma palavra que tem sua etimologia em miseratio, mais cordis, pelo latim. E sabemos que essa misericórdia é o nosso coração compadecido, é a compaixão mais o coração. Misericórdia. E o coração tem que estar tocado. Nossos braços só sairão do repouso se nossos sentimentos forem tocados por aquela pessoa que se encontra naquele momento de dor, de aflição, pedindo que nossos braços se movam. E ele diz ele diz mais à frente: cogitemos de assimilar. Meus irmãos, cogitemos de assimilar, essa expressão, cogitar e assimilar, é profunda. Ele fala: cogitemos, é captar, é entender, é incorporar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Temos que ter essa consciência, esse pensamento, e temos que ter gestos do coração. E ele diz que só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces, a base, a sustentação do glorioso reino de Deus. Sabemos que a base, a sustentação desse reino misericordioso de Deus está nas duas asas da sabedoria e as asas do coração, e a asa do coração. São essas nossas atitudes que estão na consciência, né, no nosso entendimento e também no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa sensibilidade para com o próximo. E quando ele fala cogitemos, meus irmãos, eu fui um pouquinho adiante, tentar olhar no dicionário e fiquei assim admirada de sabermos que cogitar é pretender, é refletir, mas se formos observar, cogitar aqui tem uma amplitude quando ele diz pretender, refletir, desejar, entender, intencionar, intentar, meditar, pensar, planejar, propor-se, querer, tensionar. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós percebemos esse título, ouvindo o Sermão do Monte, como eu falei no início, nós passamos pelo título, nós passamos pelas palavras e
nós muitas vezes não percebemos. Quando Emmanuel falou no título Ouvindo, ele nos chamou a atenção muitas vezes para o que nós confundimos. Muitas vezes confundimos o ouvir com o escutar, porque até então nós só estamos ouvindo, ainda não escutamos, porque pensamos que ouvir e escutar é a mesma coisa. Mas não, ouvir, meus irmãos, é receber o som, é algo natural, automático que nós fazemos. E Emmanuel chama atenção no título, nós estamos apenas ouvindo ainda o sermão da montanha, as bem-aventuranças, a promessa de Jesus para a felicidade. E nós não estamos aqui lembrando que escutar é diferente. Emmanuel nos chama atenção para isso. O título fala ouvindo, mas porque nós continuamos ouvindo e dessa forma, deturpando. Escutar é diferente, escutar dá trabalho, exige concentração, exige esforço intelectual, aprendizado. Trata-se também de compreensão, e a compreensão ela se vai também no coração. É muito profunda essa reflexão e pedimos a ajuda ao alto para que nós possamos entender. Apenas ouvimos, não escutamos ainda, porque escutar dá trabalho, exige nossa concentração. Depende do nosso esforço intelectual, de estudar, de aprender e tratar de compreender. Essa compreensão que vem através do nosso sentimento. Nós passamos a compreender porque nós colocamos o nosso sentimento naquilo que nós aprendemos. E finalizando, meus irmãos, Jesus vem nos dizer que nós não compreendemos ainda as bem-aventuranças do ponto de vista da terra. No capítulo 2, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele fala, no Meu Reino Não É Deste Mundo, nesse item 5 ele fala, o título é Ponto de Vista, exatamente de que ponto de vista nós compreenderemos as bem-aventuranças. O que Jesus quis e quer de nós. É por isso que Jesus sobe ao monte. De que ponto de vista nós estamos observando os ensinamentos de Jesus do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças? E Jesus sobe ao monte a nos dizer de que forma nós temos que entender esse ponto de vista, sairmos de onde nós estamos, desse plano terrestre, e tentar alçar um voo pelas vias do pensamento, como Emmanuel nos diz, pelo pensamento que é a nossa consciência, e enxergar a vida de uma outra perspectiva, de um outro ponto, que é esse ponto superior que Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 2, que é o meu reino não é deste mundo. É enxergar a vida, meus irmãos, numa outra perspectiva, de um ponto superior. Desprendendo-nos, olha o esforço que precisamos fazer das ilusões e das convenções deste mundo. Nós ainda vivemos agarrados. Jesus nos faz entender quais eram realmente e quais são os verdadeiros bem-aventurados, considerando a vida que está além do berço, nesse trecho entre o berço e o túmulo. A vida não é só esse pedaço aqui. A vida, ela perpassa esse pedaço. E nós sabemos que estamos aqui num pedacinho, nesse trechinho. E Jesus quer que nós entendamos e quer que nós percebamos quais são os verdadeiros bem-aventurados. E os bem-aventurados, aqueles que perceberam que as aflições do mundo, as decepções do mundo, são os vencidos do mundo, começaram a perceber e a olhar de um outro ponto, de uma outra perspectiva. No livro Boa Nova, no capítulo 11,
maravilhoso que é o Sermão do Monte e que nós precisamos reler, ler sempre este livro todo, em que Jesus mostra que esse ponto de vista é de cima do monte. Só de cima do monte nós compreenderemos. Então, meus irmãos, Jesus, naquele monte, ele lança essas palavras divinas, aquelas palavras que ecoam até hoje, essas palavras que estão impregnando desde lá e impregnarão para todo sempre o psiquismo da terra, da humanidade. É com essa promessa de Jesus, essa promessa de esperança, desse pão espiritual que segue desde lá, desde esse sermão maravilhoso que Humberto de Campos nos fala da beleza nos bastidores, né, que nós ficamos sabendo através da maravilhosa faculdade preciosa mediúnica de Chico, o empenho sacrificial dele e de todos os benfeitores, essa promessa de esperança, desse pão espiritual que segue alimentando a tantos corações que começam a perceber desse ponto de vista de onde nós temos que subir para entender. E Humberto de Campos, meus irmãos, ainda sob o codinome Irmão X, ele tem um texto muito bonito, que é uma versão moderna. O texto se intitula Versão Moderna. E ele, com a psicografia de Chico Xavier, ele traz esse título, Versão Moderna das Bem-aventuranças, de uma maneira poética, como ele sabe, para que nós possamos entender. O texto está no livro Cartas e Crônicas e se intitula Versão Moderna. E nós vamos encerrar com isso. Eu peço lição para que encerremos a nossa meditação, a nossa reflexão com esse texto, com essa versão moderna que o próprio Humberto de Campos, que trouxe através do nosso querido Emmanuel também, através da psicografia abençoada de Chico, todas essas as informações que nós temos desses bastidores, de como foram estes momentos todos, através do livro Boa Nova, né, que nós temos à mão para todas essas reflexões. E Humberto de Campos, nesse texto, versão moderna das bem-aventuranças, nos diz: e respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte em linguagem moderna, o velhinho amigo deteve-se do capítulo 5 do apóstolo Mateus e falou com voz cheia e vibrante: bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro segundo os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados guilhões do socorro divino, a impeli-los para adiante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados, os gentis que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que se sentem detentores,
porque, respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando a longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia da visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição, a incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito, o espírito comum, porque assim se habilitam a transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, com firmeza e bondade pela vitória do Senhor, porque se candidatam desse modo à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre que nos encontrou, do próprio Mestre que não encontrou entre os homens senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. A essa altura, o iluminado pregador passeou o olhar percussiente e límpido sobre o nosso grupo e, finda a ligeira pausa, fixou nos lábios amplo e belo sorriso, rematando serenamente. Rejubilem-se cada vez mais quantos estiverem nestas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus. Em seguida, retomou o passo leve para a frente, deixando-nos na estranha quietude e na indagação imanifesta de quem se dispõe a pensar.
Irmão X, Humberto de Campos, do livro Cartas e Crônicas. Que nós pensemos, meus irmãos, que nós reflitamos, que nós possamos indagar de nós mesmos. O que estamos nós fazendo com as bem-aventuranças, com a promessa de felicidade? Estamos escutando ou apenas ainda ouvindo? Que as palavras do Cristo, Jesus, nosso Mestre, ecoem, vibrem em nossos corações e em nossos pensamentos, a fim de que nos transformemos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos fazer a oração. Amado Mestre Jesus, Mãe de amor, Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre, agradecemos estes instantes aqui em que podemos aprender o verdadeiro sentido do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças proferidas por Jesus, que possamos escutá-las em nossas consciências e em nossos corações, que possamos nos transformar através da figura luminosa de Jesus, das suas ideias santas e do seu sentimento divino que nos ilumina, que possamos sentir essa centelha que vem dele em nossos corações, em nossos pensamentos, a fim de que nos transformemos. Agradecemos a oportunidade deste momento, desta reflexão. Agradecemos aos benfeitores da nossa Escola Jesus Cristo e pedimos, Senhor, que fiques conosco, que nos fortaleça, nos dê bom ânimo e fortaleça toda a humanidade, aos aflitos, aos verdadeiros aflitos deste momento que atravessamos. Que a tua misericórdia se faça com todos. Que assim seja. Graças a ti, Senhor.